A evolução dos transportes. Uma visita ao autor depois da lição. Nada é permanente, exceto a mudança. Na figura acima, você vê a prova de que a evolução está criando melhorias nos meios de transporte. Lembre-se, enquanto estuda a figura, que todas essas mudanças tomaram forma primeiro na mente de um homem. Na extremidade esquerda, você vê o primeiro método grosseiro de transporte. O homem não ficou satisfeito com esse processo vagaroso. As palavras "não satisfeito" foram o ponto de partida de todos os avanços. Pense nelas enquanto lê esse trecho. A seguir na figura, você vê a história dos transportes passo a passo. À medida em que o cérebro do homem começou a se expandir, foi um grande passo à frente quando o homem descobriu como atrelar um boi a uma carroça e assim escapar do árduo trabalho de puxar carga. Foi uma utilidade prática, mas quando a diligência entrou em uso, houve utilidade e estilo. O homem ainda não ficou satisfeito, e essa insatisfação criou a locomotiva tosca que você vê na figura. Agora todos esses métodos de transporte foram descartados, exceto em algumas partes não civilizadas ou sem comércio do mundo. O homem puxando a carroça, o boi puxando a carroça, a diligência e a locomotiva tosca são coisa do passado. À direita você vê os meios de transporte do presente. Compare-os com os do passado e terá uma ideia da enorme expansão ocorrida no cérebro e mente humanos. Hoje, o homem desloca-se mais rapidamente do que no passado. Do primeiro tipo de locomotiva, evoluiu-se para uma máquina poderosa, capaz de puxar uma centena de vagões de carga, enquanto o original conseguia puxar apenas um vagãozinho leve. Automóveis que rodam a 120 km por hora atualmente são tão comuns quanto as carroças de duas rodas no passado. Além disso, estão no alcance de todos que os querem. A mente humana ainda não ficou satisfeita. Viajar pela terra era muito lento. Voltando os olhos para o céu, o homem observou os pássaros voando alto e ficou determinado a ser melhor do que as aves. Estude também a palavra determinado, pois tudo que o homem fica determinado a fazer, ele faz. Em um breve período de 15 anos, o homem dominou o ar e agora viaja em aviões a 240 km por hora. O homem não só fez o ar carregá-lo a uma velocidade espantosamente rápida, como aproveitou o éter para transportar suas palavras por toda a terra na fração de um segundo. Estivemos descrevendo o passado e o presente. Na parte inferior da figura, podemos ver o próximo passo a ser dado nos meios de transporte. Uma máquina que voará pelo ar, correrá pelo chão e nadará pela água, a critério do homem. O objetivo desse texto e da figura acima é fornecer estímulos para o pensamento. Qualquer influência que faz pensar provoca também um fortalecimento mental. Estimulantes mentais são essenciais para o crescimento. Dos tempos da carroça puxada pelo homem aos dias de domínio aéreo, o progresso feito por qualquer homem foi estudado de alguma influência que estimulou sua mente para uma ação acima do normal. As duas maiores influências para o crescimento da mente humana são o ímpeto da necessidade e o ímpeto do desejo de criar. Algumas mentes desenvolvem-se somente após passarem por fracasso, derrota e outras formas de punição que as incitam a uma ação maior. Outras mentes murcham e morrem sob punição, mas crescem a alturas inacreditáveis quando supridas com a oportunidade de usar sua força imaginativa de forma criativa. Estude a figura da evolução dos transportes e observe o fato notável, digno de ser lembrado, de que essa é uma história de desenvolvimento e avanço a partir da necessidade.
Todo o período descrito na figura como passado foi aquele em que a necessidade serviu de ímpeto. No período descrito na figura como presente, o ímpeto foi uma combinação de necessidade e desejo de criar. O período descrito como futuro é aquele no qual o forte desejo de criar será o único ímpeto a direcionar a mente do homem à frente e a alturas inimagináveis. A uma longa distância, desde os tempos da carroça, puxada pelo homem, até o presente, em que o homem aproveita os relâmpagos das nuvens e os faz acionar máquinas que realizam em 1 minuto o serviço que 10.000 homens levariam um dia para fazer. Porém, se a distância foi longa, o desenvolvimento da mente humana foi igualmente grande, e esse desenvolvimento foi suficiente para enfim produzir o trabalho do mundo com máquinas operadas pela força da natureza e não pelos músculos do homem. As mudanças evolutivas nos meios de transporte criaram outros problemas para a mente humana resolver. O automóvel levou o homem a construir mais e melhores rodovias. A combinação de automóvel e locomotiva rápida criou perigosas travessias que custam milhares de vidas a cada ano. A mente do homem agora reage ao ímpeto da necessidade de enfrentar essa emergência. Guarde este ensaio e lembre-se da seguinte profecia. Dentro de 5 anos, todos os cruzamentos ferroviários do país estarão amplamente protegidos contra acidentes de carro, e o próprio automóvel manipulará o sistema de proteção. Um sistema infalível e eficiente, um sistema que funcionará esteja o motorista do automóvel dormindo ou acordado, bêbado ou sóbrio. Venha agora dar uma espiada no maquinário da imaginação do homem a funcionar sob o estimulante desejo de criar. Algum homem de imaginação, talvez alguns camaradas que nunca tenham feito nada de notável e nunca mais façam nada que valha a pena, vai criar um sistema de proteção de cruzamento ferroviário que será operado pelo peso do automóvel que passa. A uma determinada distância do cruzamento, uma plataforma semelhante a uma grande balança vai cobrir todo o trecho da rodovia. Assim que um automóvel subir na plataforma, seu peso fará baixar um portão, soar uma campainha e acender uma luz vermelha diante do motorista. O portão será erguido em 1 minuto, permitindo ao motorista passar sobre os trilhos, mas forçando-o, antes de passar, a parar, olhar e escutar. Se você tem uma mente altamente imaginativa, pode ser a pessoa que criará esse sistema e receberá os direitos autorais pela venda. Para ser prática, a mente imaginativa deve estar sempre alerta a formas de transformar desperdício em coisas úteis. A maioria dos automóveis são muito pesados comparados à carga que carregam. Esse peso pode ser utilizado para fornecer proteção ao motorista no cruzamento ferroviário. Lembre-se, o objetivo desse ensaio é oferecer apenas a semente de sugestão, não o produto final. A invenção pronta para ser instalada e usada. O valor dessa sugestão para você reside na possibilidade de pensamento que pode dedicar a ela, e com isso desenvolver e expandir sua mente. Estude-se e descubra a qual dos 2 maiores ímpetos para a ação sua mente responde mais naturalmente, o da necessidade ou do desejo de criar. Se tem filhos, estude-os e determine a qual desses 2 motivos eles reagem mais naturalmente. Milhões de crianças já tiveram a imaginação diminuída ou retardada pelos pais.
que removeram ao máximo o ímpeto da necessidade, facilitando as coisas para seu filho. Você pode ter privado o mundo de um gênio. Tenha em mente que a maioria dos progressos feitos pelo homem veio como resultado de amarga e pungente necessidade. Você não precisa de provas de que os meios de transporte passaram por um processo de evolução contínua. Tão marcantes têm sido as mudanças que um automóvel antigo provoca risos por onde quer que passe. A lei da evolução opera sempre e por toda parte, mudando, destruindo e reconstruindo todo elemento material nesta terra e em todo o universo. Cidades e comunidades estão em constante mudança. Volte ao local onde morou há 20 anos e você não reconhecerá nem o lugar, nem as pessoas. Novos rostos estarão por lá. Os antigos rostos terão mudado. Novos prédios terão tomado o lugar dos antigos. Tudo parecerá diferente, porque tudo estará diferente. A mente humana também está em mudança constante. Se não fosse verdade, nunca cresceríamos além da mente infantil. A cada 7 anos, a mente de uma pessoa normal torna-se notavelmente desenvolvida e expandida. É durante essas mudanças periódicas da mente que os maus hábitos podem ser deixados de lado e hábitos melhores podem ser cultivados. Felizmente para o ser humano, sua mente passa por um contínuo processo de mudança ordenada. A mente impulsionada pela necessidade ou pelo amor de criar desenvolve-se mais rapidamente do que a mente que nunca é estimulada a grandes ações além do necessário para a existência. A faculdade imaginativa da mente humana é o melhor maquinário já criado. Dela provém toda a máquina e todo objeto produzido pelo homem. Por trás das grandes indústrias, ferrovias, bancos e empresas está a poderosa força da imaginação. Force sua mente a pensar. Faça isso combinando velhas ideias em novos planos. Toda grande invenção, todo negócio de destaque ou conquista industrial que você consegue citar é, em última análise, a aplicação de uma combinação de planos e ideias usados antes, de alguma outra maneira. Por trás do martelo que bate e forja o aço, por trás do clamor da oficina, o buscador pode encontrar o pensamento. O pensamento que é sempre o Senhor, do ferro, do vapor e do aço, que se eleva acima do desastre e o esmaga sob seu salto. O trabalhador braçal pode esfregar e remendar, ou trabalhar com golpes vigorosos. Mas por trás dele está o pensador, o homem perspicaz que sabe, pois em cada arado ou sabre, cada peça, parte e todo, deve ir ao cérebro ao trabalho. O que concede ao trabalho uma alma. Por trás do ronco do motor, por trás dos sinos que tocam, por trás da percussão do martelo, por trás dos guindastes balouçantes, existe o olho que os esquadrilha, observando em meio ao estresse e à tensão. Existe a mente que os planeja. Por trás do músculo, o cérebro. No poder da caldeira que ruge, na força que arranque do motor, na força do operário braçal suado. Nesses confiamos imensamente, mas por trás deles ergue-se o planejador, o pensador que impele as coisas, por trás do trabalho, o sonhador, que está fazendo o sonho virar realidade.
daqui a 6 meses ou um ano. Releia esse texto e observe que vai conseguir extrair mais dele do que da última vez. O tempo dá à evolução uma chance de expandir sua mente, para que ela consiga ver e entender mais. Ainda estou por encontrar o primeiro homem de grandes realizações que não tenha tido coragem de assumir a responsabilidade pelos próprios erros sem ser acusado.